E na sua percepção hoje, Luiz, hoje você está entranhado no que nós chamamos de democracia, né? Que já é um termo, assim, até nebuloso. Mas você, fato, é deputado já há vários anos, então você conhece por dentro como funciona esse sistema. E você conhece muito bem a anatomia de uma monarquia também. Quando você coloca... Há tão pouco tempo nós éramos uma monarquia, né? Parece que está muito distante, mas faz muito pouco tempo, na verdade, né? Desde a proclamação, desde o golpe da República. De lá pra cá... Fala sobre isso. Vamos ter treta aqui. Eu quero treta. Vamos ter treta. Eu ia pedir para, na verdade, ele traçar um paralelo da perspectiva de uma pessoa que conhece os dois universos, sabe? O que nós ganhamos com isso e perdemos? É porque, vou ser o advogado do diabo, tá? Vai lá, Arthur, se joga. O afegão médio, que vai estar também assistindo esse podcast, que é o que pensa a respeito também desse assunto, ele vai olhar pro Luiz Felipe e vai falar, mas é claro que esse cara... É claro que esse cara, ele monarquista. é a volta da monarquia. É a família dele, entendeu? É a família, é a sucessão dele. Mas eu não votei por isso aí, eu não escolhi essa família aí, entendeu? É muito melhor, porque, bem ou mal, eu posso escolher quem vai me representar agora. Não é? Isso mesmo. E aí, o pessoal pensa assim. Pensa. O que você Daí pra baixo. responderia? O que você responderia a essa pessoa? Eu acho que essa percepção é a percepção corrente, mas é uma falsa percepção. É uma falsa percepção. Por mais que eu até possa encarnar algumas percepções assim, o cara é privilegiado, elite, aquela coisa toda. E a função não é nada disso. A função é muito mais mundana. É muito mais estar dentro do combate mesmo. Está dentro das trincheiras, e o canal político é o canal certo para isso. Hoje em dia, o fronte de batalha é a política. Você não está na política, não está fazendo política, não tem uma missão política, como um rei, um reinante, você não é um cidadão completo, na minha opinião. Você, como cidadão, para você se tornar cidadão completo, você precisa ter uma ação cívica, uma função cívica, não é uma função social. Sim. É uma função cívica. Institucionalizada. Institucionalizada como seu dever. Como era na antiguidade. Na antiguidade, todo mundo tinha uma função cívica. O rei tinha a função cívica de proteger a sua população, ir para todos os combates fronteiriços e defender o território e toda a população que ali vivia. Aquele que trabalhava a terra tinha que trabalhar a terra, produzir os grãos para alimentar todo mundo. Aqueles que eram a aristocracia tinham que se municiar junto com o rei para qualquer conclamação de qualquer combate. Não podia fugir da reta, senão perdia território também. E perdia seus dotes, seus títulos, perdia tudo mais. Então a coisa era muito mais bem ordenada, muito mais clara. Sabe, as guerras eram mais francas, os combates eram mais francos. E a responsabilidade era mais pessoal também, muito pessoal, né? Muito pessoal. Era familiar, né? Se fizesse alguma besteira, ia deixar pro filho. Para usar um termo da moda, agora tinha accountability, né? Exatamente. O cara respondia no CPF dele, não era essa responsabilidade difusa que existe. Não tinha bigodagem lá. Não tinha bigodagem, Arthur. Resumiu muito bem. E o distanciamento que depois se criou com o Estado moderno, acho que o advento do Estado moderno foi aonde começou o fim das monarquias modernas. A verdade é essa. O Estado moderno, ele vem com essa burocratização, a expansão territorial, uma cidade-estado que tem um rei, um território em volta, de repente ele herda ou conquista uma outra cidade-estado que não é mais... começa a gerar heterogeneidade. E aí começa a fundir um território cada vez maior. Pronto, agora ele tem um território maior, mais duques, mais condes, mas começa a ficar diferente. Aí a etnia começa a mudar, a língua começa a mudar. De repente o rei virou algo mais distante da população e algo mais institucional. Isso é um advento, isso é o crescimento do Estado moderno. A França foi assim, Inglaterra, todos os países da Europa tiveram essa evolução. E quanto mais distanciamento se criou, aí você cria essa percepção que um vive na luxúria e que, de fato, alguns viviam mesmo. Porque você também está distante, está com todo esse poder que você nem sabe de onde vem. Mas, voltando aqui ao que era no início, como você bem pontuou, e o início estamos falando do ano 400, do ano 500,
quando o Império Romano, tanto o ocidental, né, o Império Romano de Roma, ele some. O que vem no rescaldo do sumiço do Império Romano são os reinados cristãos, que começam a se formar. E ali era briga territorial constante. Então, essa fundação que eu acho que é importante. É aí que você reergue o título de príncipes como sendo o primeiro dentre iguais e que a tua função é de defender o território porque você é o mais habilidoso para tal. Talvez você tenha sido um legionário romano, talvez você tenha sido um general romano e agora você tem uma missão cristã para defender um território. Então, o Brasil, ele herda um pouquinho disso, ele herda um pouquinho dessa história, muito porque na nossa formação, muito do mito da Idade Média a gente não viveu. Né? Apesar da gente ter sido descoberto meio que no final da Idade Média, né? 1500, né? Ali bem na passagem, né? Do que era... não tinha um novo mundo ainda descoberto, né? Final dos 1400, as navegações, 1300 começam as navegações, então você vê ali começa a ter uma abertura, né? Ou seja, para você poder navegar e conquistar outros territórios significa que o seu território já está se consolidando, que você tem um paz em casa, aí você começa a expandir em navegação. 1300 por aí, 1400 vários descobrimentos, vários entrepostos, a criação do Império Português. 1500, o Brasil é descoberto, ou já sabiam que o Brasil existia, né? Foi conclamado, e aí começa o processo de colonização. O Brasil vive exatamente, começa nessa transferência aí, mas ele não necessariamente viveu toda essa evolução de 1000 anos antes. Você veja, quando o Brasil é descoberto, a cristandade já existia há 1000 anos. Né? Ela começa no final do Império Romano, e 1500, 1000 anos depois, você tem a descoberta do Brasil. Então o Brasil já pega aqui a cristandade já bem evoluída. Né? Todas essas monarquias tradicionais já com processos e dinâmicas internas muito maduras. Algumas já com constituição, com cartas constitucionais, e outras não, mas já bem mais maduro. Então quando nasce, assim, para a população brasileira que vinha num crescente ali, a partir de 1500, do século XVII, por aí, quando explode a população brasileira, explode a imigração europeia para o Brasil, descoberta do ouro, ciclo do ouro e tudo mais, aí é que você vê mais uma preocupação de querer fundar um país. Né? E como é que você vai fundar? Baseado naquilo que você já conhecia. Como é que era a fundação da cristandade, dos reinados cristãos que nos deram origem. Então você começa a resgatar todas essas visões mitológicas. Então o Brasil teve isso também. Então ele vem com essa missão de representar essas duas sínteses, apesar de que a gente não tenha vivido ela para poder narrar isso. Ao ponto que o português tem uma consciência muito mais arregada. Você vê, tem símbolos milenares que ainda estão lá. Mas o sangue histórico corre na veia do português. A gente não teve essa chance, né? Um país imaturo ainda, certa a história lá sempre foi agregando, né? Sempre foi construindo em cima aqui. Parece que existiu uma história, depois, não, essa história não serve, agora é outra. Isso. Então fica meio que uma terra virgem para você construir a história que você quiser.